A graça e a paz, queridos irmãos, que Deus os abençoe nesta tarde. Eu queria dar uma palavra aqui sobre relacionamento conjugal e quero que, se houver possibilidade, você abra sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 5, versículo 15. Bebe água da tua fonte e das correntes do teu poço. Eu quero aqui dividir o relacionamento conjugal em 3 fases. Hebreus capítulo 13, versículo 4, a Bíblia diz: venerado seja entre todos o matrimônio. E a primeira fase é que Deus é a fonte que alimenta um relacionamento conjugal, um casamento. O casamento, ele é princípio de Deus. E segundo Marcos capítulo 10, versículo 7, a Bíblia diz que quando o homem une a sua mulher através do matrimônio, ele se torna um só carne. E Deus, ele é que mantém essa aliança até a morte. Então, eu divido o relacionamento conjugal em 3 fases. Primeiro, Deus. Casamento é princípio de Deus. Salmo 127, versículo 3. Os filhos é herança de Deus. Deus é o que mantém a aliança. Deus é testemunha dessa aliança. Os céus é testemunha dessa aliança. Portanto, Deus está no primeiro lugar. E no segundo lugar, o casamento, que é o relacionamento. E esse relacionamento precisa haver um entendimento, porque esse relacionamento depende de temperamento. É claro que quando o homem uniu a sua esposa, é claro que foi com amor, e ali ele firma um compromisso, uma aliança com aquela mulher, e a mulher com o homem, uma aliança de morte, para conviver o resto da vida. Mas eles vão precisar de ter um relacionamento saudável, orientado, alimentado por Deus e por eles, através de um conhecimento humano. O ser humano tem 4 temperamentos: colérico, fleumático, sanguíneo e melancólico. Todos esses 4 temperamentos são difíceis de se relacionar um com o outro. Precisa de inteligência, compreensão, orientação, leitura da palavra, diálogo. Como pode um sanguíneo conviver com o melancólico, ou o melancólico conviver com o fleumático, ou o fleumático conviver com o colérico? Nós vimos que Ló era sanguíneo, precipitado. Ló, quando viu as campinas de Sodoma, ele não observou os valores familiares que foi de Abraão. Abraão cuidou de Ló quando o pai dele morreu, teve ele como filho. E ele não observou esses valores, ele foi para Sodoma, ainda causou um problema para Abraão. Abraão teve que resgatar ele. Sara, Abraão, Agar. Quando Sara, precipitada, através de uma escolha, de uma orientação, de uma intervenção ali, quando Ismael começou a crescer, houve contenda entre eles. Temperamentos precisa ser controlado. Provérbios capítulo 8 e também no capítulo 15, versículo 1, a resposta branda, ela desvia, ela controla o diálogo, acalma, a inteligência, a orientação, controla o diálogo. Mas a precipitação, a palavra áspera, traz o furor
E quando vem a ira, a justiça não opera. O tempo de convívio, quando entramos no relacionamento, da intimidade depois do casamento, o convívio do dia a dia, precisamos observar que o que está em jogo ali é o casamento, é o convívio a dois, é o relacionamento a dois. E Pedro fala lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3, que se esse relacionamento for cortado, não tiver diálogo, não tiver perdão, compreensão, a oração não sobe para Deus, ela fica retida, até que o ofensor seja perdoado, o diálogo volta, a comunhão volta. E a Bíblia fala, não põe a sua ira sobre o sol, não deixa o dia passar sem haver um diálogo, um conserto ali. Senão a paz vai embora. A gente fica sem paz. Alimentar esse casamento. Como se alimenta um casamento? Primeiro, dando assistência. Nós precisamos de lazer, nós precisamos de sair de rotina, de estarmos procurando a viver a vida em comunidade. Não podemos isolar, devemos saber que vivemos dentro de uma sociedade e dentro dessa sociedade procurarmos a nos relacionar dentro dessa sociedade, comunicando e recebendo comunicação, porque somos pessoas, precisamos de informação também que vem de fora, informação que de dentro da família, porém essas informações precisam ser filtrada, observada para que ela alimenta o relacionamento e não traz ameaça a esse relacionamento. Então o Espírito Santo pode nos ajudar a controlar os nossos temperamentos. Mas como? Conhecendo os nossos temperamentos. Eu conhecendo o meu e depois conhecer o da companheira para que eu possa relacionar. A hora de um ficar calado, ouvir, a hora do outro ouvir e assim o Espírito Santo trabalhar dentro desse relacionamento. Terceiro aqui, o corpo. O corpo, pessoalmente, cada um tem a sua personalidade, cada um tem as suas preferências, cada um tem a sua forma de ver as coisas, e ele não pode ser privado da sua forma de ser. Nós somos livres e temos que permanecer livres. Então precisamos identificar, primeiro Deus, o que é o casamento e depois a nossa vida particular. Então precisamos crer, dar credibilidade ao nosso cônjuge, a nossas esposas, a nossa companheira. Sabemos que toda essa interferência entra pelos olhos. A Bíblia diz que Ló viu as campinas de Sodoma e naquele momento ele só tinha agora um desejo, partir para lá, como fez. A Bíblia diz que Eva olhou para aquela árvore e o desejo veio, entrou pelos olhos, porque ela viu a árvore. E quando ela viu, o desejo veio pelos olhos. É pelos olhos. Ele é a janela da alma. Às vezes a pessoa chega numa agência de carro.
Ele tem condições de comprar um carro popular de 20 mil. Mas ele olha lá, não, mas que carro lindo, é aquele, mas aquele custa 40. E ele vai, olha o seu orçamento, o marido olha dali, discute com ela ali, conversa, nós não temos como comprar aquele de 40. Não, mas eu vi aquele de 40, eu quero aquele de 40. Mas naquele momento ela não pode comprar, ele não pode, mas eles compram. Depois, então, isso vem motivo de discórdia, porque, às vezes, o orçamento não dá para cobrir aquele patrimônio, aquele bem. O diálogo. Eclesiastes 7, versículo 27. Conferir uma coisa, uma com a outra, para dela estabelecer juízo. Eu deixo o último versículo de Eclesiastes 9, versículo 9. Medita nele. Lê juntamente com seu esposo e medita nele. Deus te abençoa. Pastor Valdemar de Oliveira. Eu tenho 40 anos de casado. E um relacionamento maravilhoso. E eu quero isso para vocês. Conheça os temperamentos.